Pessoa que usa touca pra esconder a raiz que tá grande aqui do cabelo. Oi gente, meu nome é Thalita e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre os livros que eu li neste julho, que já passou há 50 anos e eu ainda não fiz esse vídeo, não é mesmo? E também para atualizar vocês de como que foi a minha performance nessa MLI de 2017. Antes de mais nada, eu quero convidar vocês a participar do nosso projeto de leitura em conjunto de Golem e Eugênio. Nós começamos a ler esse livro no dia 7 de agosto, então super dá tempo de você acompanhar a gente, que nós ainda temos mais 2 semanas de leitura juntos. Lembrando também que no final da nossa leitura em conjunto vamos ter um sorteio muito maravilhoso feito pela Darkside. Então não deixa de participar, que vai ser um sorteio muito legal e todos os links vão estar aqui embaixo no box de informação. Bom, também vou começar falando sobre os livros que eu li antes da MLI, e esse mês de julho eu comecei lendo Perdida, da Karina Ricci. Esse livro já estava na minha estante há bastante tempo, já tinha um tempinho que eu queria dar uma chance para ler os livros da Karina Ricci. Todo mundo fala que são bem gostosos de ler, são divertidos e a Sofia era uma personagem bem interessante, então eu resolvi entrar nessa história no comecinho do mês. E foi bastante interessante como o livro me pegou de uma forma tão fácil e tão rápida. Eu li esse livro inteirinho em 1 dia e meio e pra mim foi maravilhoso, porque tinha bastante tempo que eu não fazia uma leitura tão rápida e tão gostosa, assim, curtindo tantas coisas que eu tava lendo. Tava realmente precisando de uma leitura um pouco mais levinha e mais gostosinha pra poder pegar o gás de novo. E foi muito surpreendente, eu gostei muito da história, sofri, chorei com a Sofia, foi muito divertido. E se você ainda não leu Karina Ricci, eu super recomendo, porque foi uma leitura muito legal de se fazer. E para esse livro eu dei 5 estrelas. E aí logo em seguida que eu terminei Perdida, eu resolvi dar continuidade na história de Sofia e li Encontrada, também da Karina Ricci. Como Encontrada também é a continuação de Perdida, eu continuei com gás. Também foi bastante gostosinho de ler. Foi outro livro que eu li também em 2 diazinhos, 3 no máximo, mas foi um livro também muito divertido. Para esse livro eu dei 4 estrelas e meia, e ele vai continuar a história de Perdida, que vai contar a história da Sofia, que é uma mulher do século XXI, extremamente conectada com tecnologia e todas as coisas modernas que nós temos no nosso século, e aí ela acaba entrando numa armadilha e se transportando para o século XVIII, onde ela não tem metade das modernidades que nós temos aqui, e ela vai ter que se virar muito para entender o que está acontecendo com ela, e ao mesmo tempo como ela faz para sair desse século que nem banheiro tem. Então é muito divertido. Eu inúmeras vezes me conectei muito com a Sofia, fiquei imaginando como seria a minha cabeça se eu tivesse um século desse, porque realmente ia ser muito cagado, porque eu sou muito apaixonada pelo meu celular e por todos os Netflix. Não ia ter Game of Thrones. Game of Thrones eu acho que só teria se fosse no real mesmo, e eu não queria viver nesse mundo não. O terceiro livro que eu li esse mês foi Eleanor la Bruja el Ropero. O espanhol continua sendo maravilhoso. Que nada mais é que o primeiro volume das Crônicas de Nárnia, que eu já queria há muito tempo ler. Eu cheguei a comprar o livro do volume único e acabei nunca pegando ele pra ler, talvez pelo tamanho, pra poder levar ele pra cima e pra baixo pelo Rio de Janeiro na minha bolsa, era muito pesado, então eu acabei nunca me interessando em pegar o livro. Aqui eu acabei pegando o livro em audiobook mesmo, pra poder treinar o meu ouvido com o espanhol, porque ele é um livro mais infanto-juvenil, então a linguagem era muito mais simples e muito mais tranquila. E como era um livro que eu já conhecia mais ou menos a história por causa do filme, eu achei que isso facilitaria a minha audição em espanhol e seria bom para treinar. E realmente foi, e o livro é muito sensacional. Eu sou apaixonada pelo filme, e esse livro, ele é exatamente o filme, ou o filme é exatamente o livro. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito e eu dei nota 5 porque é o meu amorzinho Nárnia, seu Aslan, amo muito. Bom, e aí começou a nossa MLI maravilhosa, né? E aí euzinha aqui decidiu o quê? Vamos seguir o desafio hardcore, vamos colocar 9 livros para ler.
Li os novos livros? Claro que não, não é mesmo? Eu nunca ia ler 9 livros em 2 semanas. Eu ainda não sei o que se passou na minha cabeça. Tive um pequeno lapso de otimismo que eu não sei da onde que eu tirei, porque não ia ter condição, não ia ter condição. De todos esses livros que eu coloquei pra ler na MLI, os livros que eu li exatamente foram 3 dos 9. Então você vê que o negócio não tá muito bom pro meu lado mesmo, né? Na verdade, o primeiro livro que eu comecei a ler na MLI foi Só os Animais Salvam, mas eu acabei me deparando aqui com um tema em que eu não estou num momento muito bom para abordá-lo. Esse livro aqui ele vai contar a história de vários animais em várias épocas da nossa história mundial, em que ele vai contar nada mais, nada menos do que os últimos momentos desses animais e antes deles morrerem, o que estava acontecendo em volta deles e quais eram os pensamentos deles e etc. E o que acontece é que, infelizmente, a minha cadelinha Ariel, ela já tem 14 anos, ela já é bastante velhinha. E recentemente a gente descobriu que ela tá passando por um momento, né, da velhice dela, em que ela tá com alguma doença que a gente ainda não conseguiu identificar, em que ela tá se isolando e ela tá distante da gente e a gente não sabe o que fazer para poder ajudá-la. Então, como a gente tá passando por esse momento muito particular com a nossa cadelinha e que a gente sabe que a qualquer momento pode acontecer dela nos abandonar, eu não tô muito na vibe de ver outros animais passando por coisas parecidas. Então eu acabei abandonando essa leitura por conta disso e eu não sei quando eu vou voltar a ler esse livro. Mas por enquanto eu deixei esse livro abandonadinho porque não tô conseguindo ler nenhum tipo de leitura dessas agora. E aí logo depois que eu comecei a ler esse livro e acabei abandonando, eu fui ler Armadilha do Tempo, que eu achei que fosse ser um livro um pouco mais tranquilo, por ser um livro menorzinho e tudo mais. Porém eu não achei a linguagem do livro tão fluida assim, então muitas vezes eu acabava achando o livro um pouco chato de ler, ou os personagens um pouco pedantes demais. Vai contar a história de um rapaz que acaba comprando um apartamento novo e ele acaba descobrindo que esse apartamento tem uma peculiaridade muito estranha, que é todas as vezes que ele sai desse apartamento, ele se vê de volta nos anos, eu acredito que sejam nos anos 90, 80, mais ou menos, por conta da narrativa. O autor não coloca qual é a década que ele tá, mas aparentemente, de acordo com a narrativa, parece que é nos anos 80, 90. Então ele não consegue entender por que o apartamento dele acaba sendo uma fenda no tempo, porque quando ele sai do apartamento, ele tá nos anos 80 e 90, mais ou menos, e quando ele volta pro apartamento, ele tá nos tempos atuais, com o computador, o celular dele volta a funcionar. Eu gostei da história, achei a história bastante interessante no final, só que eu acabei demorando muito tempo pra ler esse livro. Eu levei mais ou menos uns 4, 5 dias para conseguir andar nessa leitura, e isso acabou fazendo com que eu me atrasasse muito na leitura dos outros livros e eu acabei demorando demais para ler todo o resto e eu não consegui ler muita coisa, né? E para esse livro eu acabei dando nota 3, porque não foi aquele livro que me emocionou tanto assim, não achei tanta coisa. E aí logo em seguida eu peguei o Três Coroas Negras para poder começar a ler e já me preparar para o Hangout. Eu tava com medo desse livro também não ser um super livro que eu fosse me empolgar tanto assim. Qual não foi a minha surpresa em ver que eu fiquei apaixonada por esse livro. Foi um livro muito divertido, muito gostoso de ler, muito fluido, a história é bastante diferente do que eu já tinha lido anteriormente. Gostei do que a autora fez com relação aos personagens. Você acaba conhecendo um pouco do mundo delas e as pessoas que convivem com elas, e dali você vai desenhando mais ou menos como que é a índole de cada uma e tudo mais, e você, no final das contas, não consegue torcer pra nenhuma mais do que para outra, porque todas elas são muito legais. É claro que no final das contas você acaba talvez gostando um pouco mais de uma do que da outra, mas isso é muito difícil de acontecer, porque todas as rainhas são muito legais. Esse livro vai contar a história de 3 rainhas, que somente uma delas vai poder reinar, e segundo a tradição, para que ela possa reinar, ela é obrigada a matar as outras 2 irmãs dela. O que acontece é que aqui nesse livro existem certos dons que cada uma pode ter. Uma delas
delas tem poderes elementais, a outra é uma envenenadora. A outra é uma envenenadora. A outra é uma envenenadora. Caraca, que palavra difícil! E a última é uma naturalista, que eu gosto mais dos naturalistas porque eles podem ter o bichinho com eles, sabe? Se são conectados, igual os Digimons. Eu amo essas coisas, então eu acho que eu seria uma naturalista. Cada uma delas tem as suas fraquezas, cada uma delas tem as suas fortalezas e no final das contas existem alguns rituais pelos quais elas vão ter que passar até que elas possam, enfim, matar as suas outras irmãs e poder reinar. Esse livro é muito sensacional, eu amei. A Jules, pra mim, é a melhor personagem do mundo. Mas eu gostei bastante do livro, achei muito legal, muito interessante e eu super recomendo essa leitura. E eu dei 4 estrelas pra esse livro porque eu gostei bastante dele, achei muito boa a narrativa e super recomendo também a leitura pra quem ainda não leu, vale super a pena. E o último livro que eu finalizei nesse mês de julho foi Todos Nenhum, Simplesmente Humano. Esse livro pra mim também foi uma surpresa. Ele vai contar a história da Riley, que é um personagem que tem um gênero fluido. Então Riley um dia acorda e se vê como um menino. E outro dia acorda e se sente como uma menina. Esses sentimentos e todas essas coisas e tudo que se passa dentro do coração desta pessoa que é maravilhosa, a gente vai acabar compartilhando todos os sentimentos, todas as coisas ruins e boas pelas quais essa pessoa passa. E como respeitar e como tentar entender uma pessoa que passa por um problema como esse, que é ser adolescente, que já é um problema por si só, e ainda não se entender, não saber o que você é, não saber quem você é. A gente vai aprender a entender e tentar respeitar uma pessoa que passa por tantos problemas como esse, de identificação de gênero, de tentar falar para os seus pais o que se passa dentro de si, de todas as coisas que a gente já é obrigado a aturar com o mundo lá fora, ainda tem que aturar dentro da gente. Então foi um livro muito legal e foi muito legal compartilhar essa história com um personagem tão diferente e de gênero fluido, que a gente precisa muito de histórias assim hoje, para que as pessoas possam se conscientizar de que isso existe. E tem pessoas lá fora que precisam só que a gente acolha e que dê carinho e que compreenda e que pelo menos tente compreender. Então foi um livro que foi pra mim maravilhoso e eu dei 5 estrelas e eu super recomendo a leitura pra todas as pessoas. Esse livro deveria ser adotado nas escolas, porque esse assunto precisa ser falado mais e a gente precisa ter mais tolerância com as pessoas, entende? E como no começo do ano eu não tava indo muito bem com as minhas leituras, eu acabei ficando bastante feliz de ter conseguido ler 6 livros, afinal de contas, não é mesmo? E principalmente por ter tido tantas leituras gostosas esse mês, então pra mim o mês de julho foi bastante produtivo. E embora eu não tenha cumprido nem metade dos desafios que eu me propus a cumprir para a MLI, eu acho que ela acabou sendo um sucesso pra mim. Eu ainda tô lendo a Quinta Onda e os 7 e agora estou lendo Golinha Eugênio junto com o grupo de leitura em conjunto. E a minha ideia é que assim que termina essas leituras é terminar de ler os livros que eu tinha me proposto a ler para a MLI, né? Muito bem, gente, essas aqui foram as minhas leituras da MLI, mais as minhas leituras do mês de julho. Me conta aqui embaixo quais foram os livros que vocês também leram nesse mês de julho. Se foi um mês bom, se foi um mês meio mais ou menos. Não deixe de me contar aqui embaixo como foi a sua performance na MLI também. Não me deixa sozinha nesse flop aqui não, gente. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo.